Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu caro e amado e querido irmão, irmã, graça e a paz do nosso bom Deus esteja convosco em mais um dia. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, traga paz, saúde e sucesso. Que a mão poderosa do Senhor esteja sempre estendida sobre nós. Eu me chamo Tiago Freitas, estou aqui em Campina Grande, Paraíba, para anunciar as boas novas do Evangelho, a mensagem de paz do Senhor, que tanto nos edifica e nos aproxima do Senhor. E que neste dia 31 de outubro de 2021, sejamos edificados com a mensagem do Senhor. E temos uma mensagem especial nesse dia de hoje. Tire esses breves minutos do seu dia para que você possa aprender mais sobre as Sagradas Escrituras, a história, sobre o que Deus quer para nós, e seja edificado. Eu garanto a você que você vai sair renovado, restaurado e cada vez mais conhecedor da palavra e da mensagem do Senhor. E este dia 31 de outubro, meus irmãos, é um dia bastante especial para todos nós. É o dia mais conhecido como o Dia da Reforma Protestante, o Dia da Reforma da Igreja Cristã, aonde em 1517 o reformador Martinho Lutero fixou 95 teses no muro, na porta da igreja de Wittenberg, do castelo de Wittenberg, aonde se iniciou o movimento conhecido como Reforma Protestante. Chamamos de Reforma da Igreja Cristã, aonde voltamos a andarmos segundo as Sagradas Escrituras. E a base dessas 95 teses que Martinho Lutero fixou ali na porta da igreja de Wittenberg foram baseadas em 5 temas que ele colocou: somente a Escritura, somente a fé, somente a Deus, somente a Cristo e somente a graça. 5 teses que ele fixou, e dessas 5 ele foi ali destrinchando 95 coisas que ele queria que eu, que você e que a igreja ela voltasse novamente a andar nos trilhos, voltar a andar na vontade de Deus. E eu quero trazer uma leitura em Romanos, capítulo 1, versículo 17. O tema da nossa mensagem de hoje é: o justo viverá por fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Meus irmãos, somos movidos por fé. Se você diz que acredita em Deus e você não tem fé nele, as suas falas são em vãs, são simplesmente da boca para fora. Se nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus que tudo pode, que tudo faz, nós professamos. Há 504 anos atrás, um monge, ele simplesmente, ao encontrar uma Bíblia Sagrada e a começar a ler ela, começar a cada vez mais sentir o desejo de aprender, ele viu que tinha muitas coisas dentro da própria igreja que precisava ser mudada. Ele não queria simplesmente que a igreja rompesse, que a igreja acabasse. Não. Ele simplesmente queria que algumas coisas fossem retratadas. Ele queria que algumas coisas fossem mudadas e que voltássemos a andar segundo as Sagradas Escrituras da nos dizem. E meus irmãos, Martinho Lutero, ele foi apenas aquele que deu início. Teve pessoas que prepararam também esse momento para a Reforma Protestante, como Jerônimo Savonarola, um grande pregador que pregava na Itália e que tinha convertido muitas pessoas com a pregação. E infelizmente foi queimado em praça pública. Mas antes da sua morte ele disse: vocês estão queimando o pátio, mas virá um cisne branco, que será o grande propulsor da mudança. Ele já estava profetizando, levando o nome de Martinho Lutero, o que iria acontecer. E após Martinho Lutero veio grandes reformadores: João Calvino, John Wycliffe, John Hus, C.S. Lewis, Charles Spurgeon e tantos outros. Homens que levaram a mensagem de Deus adiante. Homens que continuaram essa missão que eles ouviram de Jesus Cristo: ir por todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Homens e mulheres como eu e como você que está aí do outro lado. Somos felizes pelo que Deus tem feito em nossa vida. E Deus ele tem nos moldado a cada dia que se passa, nos transformado, fazendo com que nós tiramos essas vendas, essas coisas limitadas de nosso ser, que nós achamos que são coisas normais. Estamos vivendo períodos difíceis, tortuosos, turbulentos.
Estamos vivendo ataques nas nossas crianças, nas nossas famílias. E se nós formos baixarmos a cabeça e acharmos que tudo isso é normal por conta da modernidade de hoje em dia, nós vamos nos submeter aqui. E que sejamos corajosos, meus irmãos e minhas irmãs. Como aquele homem foi corajoso, como aquele monge foi corajoso, ao ponto de fixar 95 teses do que precisava ser mudado na igreja. E iniciou esse movimento da reforma da igreja cristã. E que nós também não baixemos a cabeça mediante as coisas erradas. As nossas crianças, a nossa família, a nossa fé, o nosso direito constitucional de ir e de vir, ele tem que ser respeitado. Meu irmão e minha irmã, se você faz alguma opção pela sua vida, pela sua sexualidade, pela forma com que você age, pela forma com que você vê o mundo, isso simplesmente é um problema seu. Nós não estamos aqui de maneira nenhuma para julgarmos se isso é certo e isso é errado. Porque por mais que eu te diga que isso é errado, não vou mudar a sua concepção do que você pensa. Porém, o mesmo direito que você tem de achar que é normal, eu tenho o direito de achar que não é normal. Direitos, eles não só vão numa via, eles vão numa e voltam em outra. Sim, existe a palavra sim e a palavra não, justamente para ser utilizada. E assim como na reforma, Martinho Lutero ele disse não para aquelas coisas que estavam acontecendo naquele tempo, nós, hoje, no século XXI, e isso nós estamos falando do século XVI, há 504 anos atrás, nós também devemos sim não aceitarmos coisas que têm acontecido hoje em dia. Nós precisamos diariamente de uma reforma na igreja cristã, diariamente de uma reforma na nossa sociedade, diariamente de uma reforma na nossa vida, no nosso interior, no meu interior, no seu interior, para que a gente faça aquilo que é a vontade de Deus. As 5 solas, os 5 motivos que Martinho Lutero ele usou, somente as Escrituras, devemos nos basear somente nas Escrituras. Somente a fé, devemos ser seguidos somente pela nossa fé. Somente a graça é aquilo que salva o pecador. Não é as obras, não é eu ser bonito, não é eu ser pastor, não é eu ser obreiro, não é eu ser nada. Somente a graça de Cristo que nos salva. Somente a Cristo, porque foi somente Jesus Cristo que se deu por nós naquela cruz. Somente mediante a Ele que nós haveremos salvação. E somente a Deus, o único Salvador e Criador de todas as coisas. Nós nos movemos por esses 5 pontos, essas 5 solas, esses 5 ensinamentos que tenho para mim e que tenho para você. Que você possa seguir, que você possa amar, respeitar e que você possa cada dia mais pensar e melhorar como pessoa, como eu também tenho que pensar assim. Nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós somos super cristãos, nenhum de nós somos pessoas excepcionais, não, temos nossas falhas. Por mais que admiremos algumas pessoas que têm um procedimento tão lindo, tão bacana, mas eles também erram. E por isso que precisamos das Escrituras, precisamos da fé, precisamos da graça, precisamos de Cristo e precisamos de Deus. Seja movido também por esse movimento, um movimento que perdura até hoje, para nos lembrar desses 5 motivos pelo qual vivemos e nos movemos e seguimos. Pai amado, glorioso e santo, muito obrigado, Deus, por tudo e por todas as coisas. Sem o Senhor não seríamos nada e nem ninguém. Toda honra, glória, graça e poder sejam dados ao Senhor. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós. Sejamos gratos, meu Deus, por esse movimento que se iniciou, meu Deus, há 504 anos atrás e que ainda perdura até hoje. Que possamos também continuar escrevendo essa história, meu Deus, andando nos teus caminhos. Perdoa os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas omissões e cuida de cada um de nós, meu Deus, e nos guia para as tuas mãos e a tua presença. É isso que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por mais uma vez você estar aí do outro lado da telinha. Curta, comente, compartilhe. Leve essa mensagem para uma pessoa que você ama. Leve essa mensagem de edificação, de aprendizado. Pois a palavra de Deus ela também é história. Ela é vida e ela é história. E cada vez mais aprendemos a andarmos ao lado do Senhor. Se você não é um inscrito, se inscreva. Seja um apoiador dessa mensagem. E que a mão do Senhor possa estar cada dia mais sobre a sua vida, sobre a sua família. E te abençoando. Eu tenho essa missão e eu digo sempre, para mim e para você, ide por todo mundo e levar o Evangelho a toda criatura.
Seja um anunciador das boas novas. Já temos tantas pessoas que anunciam destruições, que anunciam contendas, que fazem leve e traz intrigas. Seja um anunciador das boas novas. E que Deus lhe abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.